Boa tarde, galera. Boa tarde, Neide. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Neide. Boa tarde. É para mandar o nome no chat? Eu tô até colocando mensagem aqui para isso. Não deixa de colocar, não? Fica mais fácil para a gente analisar e olhar a presença de vocês, certo? Dá um tempinho, só o pessoal tá entrando ainda, né? Ainda falta um pouco. Um minutinho, deu. Menos aqui no meio. Vamos começar enquanto o pessoal está chegando? Bom, a minha proposta para hoje era a gente trabalhar em cima da questão da intertextualidade musical. Mas isso pode esperar. Eu acho que nós precisamos de dar sequência às atividades que eu deixei lá para vocês no plural. Eu vi que vários de vocês já entraram, já fizeram. Alguns tiveram facilidade, outros tiveram dificuldade. A última questão, ela tem um probleminha, porque eu acho que ela era conjugada com uma outra. Então, é como se tivesse faltado um ponto de referência nela. Então, eu fiz uma modificação nela aqui na tela. Vocês vão fazer do jeito de vocês, como vocês estiverem lá. E eu considero principalmente as 9 primeiras questões, tá certo? Nós vamos combinar dessa forma. Teve até um aluno, não lembro mais quem, do F3, que me perguntou isso, acho que foi na segunda-feira, que estava com dúvida na questão, porque eu não tinha conseguido fazer. E aí eu fui analisar com calma, o comando está tudo certinho, mas a referenciação da questão pede uma interligação dela com a questão anterior. E como eu usei referente àquele texto só a última questão, perdeu a referência, sabe? Então, não dá para vocês fazerem somente com aquilo que está lá. Não de uma maneira, assim, né, específica. Dá para fazer de uma maneira geral e tem gente que conseguiu fazer, respondendo corretamente, analisando o que está lá. Mas aí você tem que analisar o contexto total do texto, tá? Nós vamos falar sobre isso usando a própria questão. Se não der para a gente terminar todas hoje, eu termino com vocês na sexta. Quem já fez, ótimo, que eu pontuo por lá. Vou corrigir com calma por lá. Já fiz correção de algumas, mas eu não terminei. Nós vamos começar o comentário aqui, que eu acho que ajuda. Vão posicionando, vão falando o que é que vocês estão entendendo, o que é que vocês estão tendo dificuldade, para eu poder direcionar também a minha abordagem. E na sexta-feira, eu espero que todo mundo já tenha concluído para poder a gente fazer o fechamento, a finalização, tá? Então, para a gente abrir a aula de hoje, eu queria que vocês analisassem comigo, olhassem bem para essa frase do Paulo Freire, muito famosa. Essa frase é uma das mais conhecidas dele, né? Que ele diz o seguinte: que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Eu falei com os meninos da manhã hoje que eu me sinto privilegiada no papel do professor, porque professor, pelo menos ao meu ver, é aquele que mantém a mente aberta e está querendo sempre aprender. Então, a primeira coisa que a gente precisa para poder ensinar é querer aprender. Porque uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa se liga completamente à outra. À medida que eu ensino, eu aprendo. E eu falo que eu sou privilegiada, porque enquanto eu estou ali na frente, falando alguma coisa, para uma sala que tem 30, 40 ou mais, como é o caso, né? Que aqui nós temos um grupo maior, nos F3, eu tenho todo esse grupo que me ensina algo novo todos os dias. Então, a maior privilegiada na história, né, nessa questão de ensino e aprendizagem, sou eu mesma. Por quê? Porque eu estou aberta a aprender e eu busco aprender. E é importante que a gente, além dessa busca da aprendizagem, a gente mantenha essa mente aberta. Porque se a mente não estiver aberta, a capacidade de aprender fica comprometida. Daniel, por favor, desliga isso. Desliga isso, Daniel. Não dá, não funciona. Não consigo falar com você ouvindo isso aí nessa altura, não. Bom, vamos começar com a primeira questão. Vocês lembram dela? Me dizem aí o que vocês acharam da questão. Achei uma questão tranquila, apesar de eu acho que Achei tranquila também. Foi bem fácil.
Achei Ela é tranquilo, mas eu intertextual. acho que eu fiz errado. Será? Às vezes não, viu, gente? De manhã tem uma menina que falou comigo que achava que estava errado. Quando ela leu a resposta, falei, nossa, a resposta tá show de bola, tá ótima. E ela falou que tinha dificuldade de interpretação, mas interpretou muito bem. Essa questão explora a intertextualidade. Intertextualidade, essa palavra desse tamanhão que a gente sempre engarrancha, é uma matéria relativamente fácil. Mas como que tem aquelas terminologias, dão dúvida. Então, eu tive aluno que colocou lá para mim no Clipe Escola que estava com dúvida em intertextualidade. Aí eu falei com eles para rever a videoaula, acho que é videoaula, ou eu coloquei, foi o link da nossa live, já não lembro, acho que foi a primeira live que eu fiz lá no estúdio, falando de intertextualidade, porque eu falei dos tipos com exemplos. Fica mais fácil para vocês analisarem quando vocês estão fazendo questão, se vocês já tiveram alguma base com exemplo, porque aí você faz associação, tá certo? Essa é bem tranquila, a resposta dela também é sutil, é rápida de dar, né, de analisar. Nós temos questões de intertextualidade nesse bloco de 10 questões, algumas mais complexas do que essa, beleza? Então vamos lá. O lobo então vestiu a touca da vovó e se deitou na cama dela, esperando pela menina. Algum tempo depois, Chapeuzinho Vermelho chegou. Quando começou a conversar com a vovozinha, estranhou aquela voz grossa, mas pensou que talvez ela estivesse rouca. Então a gente percebe direitinho que é uma releitura, devido ao desenho, que a gente reconhece aqui a personagem, ao portador. Gente, esse tipo de coisa que eu até tinha, na hora de recortar a imagem, eu tinha tirado o portador e coloquei ele aqui para vocês visualizarem comigo. É muito importante fazer essa ponte, ó, Turma da Mônica. Se eu não observar da onde que foi tirado, onde é que foi empregado, ou eu não conseguir reconhecer pela imagem, a minha interpretação pode ficar comprometida. Então, todos os detalhes que vocês tiverem, palavras, imagens e portador ou suporte, são importantes na interpretação. Vamos à próxima, o texto 2. No texto 2, vocês têm essa tirinha aí, também da Turma da Mônica. E assim, oi mãe, Mônica, que bom que você chegou, estava tão preocupada. A senhora vai ter que preparar outro lanche para a dona Gumercinda. Oh, não, não, não me diga que você encontrou o terrível lobo mau, o terrível lobo malvado, e ele comeu tudo. Não, encontrei, foi a terrível Magali, esganada, e ela comeu tudo. Então, aí dá uma brincadeira com a primeira tirinha. Beleza. Seja na primeira, que a gente vê aqui a Magali, né? Seja na segunda, que a gente vê tanto a Mônica quanto a Magali, a gente reconhece alguns elementos da história do Chapeuzinho Vermelho, certo? Na imagem. E na fala também. Aí a pergunta é a seguinte: os dois textos fazem intertextualidade com qual conto infantil? O que que nos leva a essa resposta? Eu queria ouvir a resposta de vocês antes de eu jogar a minha. O que que vocês acharam aí? Achei uma resposta boa. Não, qual a resposta? A resposta é que isso faz intertextualidade com o texto da Chapeuzinho Vermelho. Mas o que que te leva a essa resposta? Eu coloquei a os vestimenta. elementos apresentados no texto. Verbais e não verbais. Remetem. É isso aí. Que remetem ao conto clássico. Isso. Tem uma outra pessoa que estava Neide, eu falando. coloquei que o que nos leva a essa resposta é o desenho da Turma da Mônica e os elementos narrativos de Chapeuzinho Vermelho. Ótimo. Então, olha, ele falou de uma maneira geral e também está certo, só tem que complementar. Então, tanto a linguagem verbal quanto não verbal estão dialogando uma com a outra e confirmando essa ideia do Chapeuzinho Vermelho. Agora, se você quiser ser mais detalhista, você pode pegar os desenhos, né? A capa vermelha que a Mônica e a Magali estão utilizando num e no outro texto, as palavras ou as referências aos dois textos, né? Lobo malvado, vovozinha e por aí vai. Aqui, em vez de vovozinha, usou foi Dona Gumercinda, tá? Bom, então aí eu coloquei de uma maneira curta, mas também cabe, não precisa ser idêntica à minha. Li algumas respostas, tem muita resposta correta lá. Então, com o Chapeuzinho Vermelho, que é o conto,
tanto as imagens quanto os trechos escritos dialogam com o conto, referem-se, retomam o conto, beleza? Bom, vamos lá. Aí nós temos quadrinhos. De novo, outra questão também explorando, abordando intertextualidade. Diga. A outra atividade que você estava fazendo, eu coloquei Peraí, aqui, tá picando o seu áudio? Repete para mim. na outra atividade que você colocou agora há pouco, eu coloquei, Essa aqui, ó. Pode falar. eu respondi que estava fazendo intertextualidade com texto. Ah, não, deixa. Agora eu vi que tá certo. Pode deixar. A Obrigada. sua tá de acordo também? Que é com o chapéuzinho vermelho? Aham, Não tem problema vocês fazerem a ponte com outras palavras. Mas o conto não tem jeito de a gente fazer outra referenciação aqui, né? Aqui é que eu posso argumentar usando pontos diferentes, que reforçam Ney, isso. Oi. até quando a gente pode entregar essa atividade para você? Até a nossa aula de sexta-feira. Então, faz o mais rápido que você puder, então, ao longo da semana. Ah, eu fiz 2 questões hoje, amanhã eu faço mais uma, mais 2. Eu fiz as 7, vou fazer o restinho amanhã. Na sexta-feira de manhã eu termino, não tem problema nenhum. Tenta fazer todas, marcando as dúvidas, para vocês verem quais ou qual a questão, se tiveram maior dificuldade. E atenção na última, que tem uma ressalva nela, tá? Tentem fazer, mas nós vamos fazer um comentário com ela a partir de uma mudança que eu propus aqui para vocês. Eu acredito que hoje eu não vou conseguir chegar nela, mas na aula de sexta-feira a gente finaliza, beleza? Bom, passando para esse aqui, essa tirinha, né, do Carlos, ele é quadrinista, cartunista, chargista. O Carlos, ele cria esse passarinho que vocês estão vendo aí, e tem várias tirinhas dele envolvendo esse desenho, né? Aqui fica fácil da gente ver a retomada, porque ele utiliza trecho do texto. Então, para conseguir responder essa questão, precisava de duas coisas básicas. Primeiro, conhecer o texto básico, que é um texto famoso da literatura brasileira, que eu acredito que todos vocês já ouviram, nem que seja um pedacinho, tá? E aqui nós temos um trecho dele que é ainda mais conhecido. Vou explicar o que é. Ele faz uma ponte com o texto Canção do Exílio, que começa assim: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? E a segunda estrofe dessa poesia explora essa construção que vocês estão vendo aqui. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vagens têm mais flores, nossa vida mais amores, né? E assim por diante. Essa estrofe que foi quebrada aqui também pertence ao nosso hino nacional, devido a essa coisa ufanista. O que é isso? Esse patriotismo exacerbado e exagerado que Gonçalves Dias usava nas suas poesias, especialmente nesta tão conhecida que é o Canção do Exílio. Essa estrofe, devido à sua beleza, à sua métrica, à sua rima, foi escolhida para ser representada, né, e citada diretamente no nosso hino nacional. Então, faz parte do Canção do Exílio e faz parte do hino nacional brasileiro, tá? Vamos lá. Vou ler a tirinha toda. Gonçalves Dias. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Ele inverteu aí, mas ele citou igualzinho o poema. O sabiá sou eu. Essa era a palmeira. Então, eu vi que houve, pelo menos de alguns, eu não vi detalhadamente um por um, não, tá? Vi de uma maneira geral. Dos que haviam respondido até a hora que eu estava fazendo a montagem dos slides, quase a totalidade tinha errado ou tinha ficado em dúvida nessa questão. Por quê? O cartunista, ao promover em seu cartoon um diálogo, uma intertextualidade com o poema de Gonçalves Dias, ele utiliza qual recurso? Comparação, citação direta, paráfrase e paródia. Única que não está diretamente relacionada à intertextualidade é a letra A. Então me sobra citação direta, paráfrase, paródia. O que vocês marcaram e por quê? Eu marquei citação. Neide, eu não sei.
Oi? Citação direta. Citação direta. Porque Por que tem que não é? um trecho Diga. de outro poema inserido nesse. Isso. Porque ele, na verdade, olha, prestem bem atenção. Poderia ser paráfrase? Poderia. Poderia ser paródia? Poderia. Se ele tivesse continuado o texto, tivesse feito uma modificação, deixa eu jogar na tela. Se ele tivesse feito uma modificação, em vez de citar igualzinho que está aqui, por exemplo, ele tivesse escrito isso aqui com as palavras dele, tá? Modificado as palavras. Ele poderia ter feito o que a gente chama, então, de paráfrase. Se eu analisasse apenas a última parte da tirinha, que são esses 2 últimos quadros, eu poderia evidenciar isso com um tom de quê? De paródia. Mas se eu pego o contexto todo e analiso que seja aqui, nesses 3 primeiros quadrinhos, seja nesse aqui, ele faz citações diretas do trecho do poema do Gonçalves Dias. Se vocês entrarem na internet e pegar o Canção do Exílio, vocês vão perceber que a primeira estrofe está aqui, a segunda estrofe está aqui quebrada nos outros 3. Então, o que ele faz, então? Uma citação direta, beleza? E se eu analisasse só o final? Paródia. Ficou claro, gente? Quem aí tem dúvida ainda entre paráfrase e paródia? Tá ficando mais claro para vocês essa ideia do que é um, do que é o outro? Sim. Sim. Então, beleza. A partir do momento que se tiver mais alguma dúvida, vão pontuando, tá bom? Bom, aí aparece essa outra questão que também relaciona-se à mesma temática. Eu tive que fazer umas mudanças nela para caber na tela, senão eu teria que jogar em 2 telas e aí vocês não conseguiriam visualizar comigo no mesmo slide. Não é a mesma coisa, não é? Ficou bonitinho como eu gostaria, não. Ih, peraí. Cliquei no negócio que tirei o trem da tela. Bom, tá lá assim. O anúncio remete à canção. Olha, só isso aqui já te deu pista do Ney, que é a resposta. Oi, a sua prova já foi? tá indo. Estamos Mas participando, eu fazendo. não tô conseguindo acessar ela no plural. Mas então você tem que comunicar o suporte, você precisa fazer ela lá para mim, porque senão vai ficar parecendo que você não tentou fazer. Então, entre em contato com o suporte, lá no Clipe Escola, manda o contato que você está com dificuldade de acessar o plural e tenta fazer para a sexta, Pedro. Acompanha comigo a correção, vai vendo se você está entendendo, o que é a dúvida e tudo mais, porque nós não vamos conseguir finalizar toda a análise dela, mas para a gente ir acompanhando e somando, tá? Mas não deixa de tentar fazer, ver se você está tendo dúvida e pontuais para mim. Mas você já beleza? tá corrigindo ela, sendo que a maioria das pessoas nem fez. Muitas fizeram. A maioria já fez. E eu não posso ficar esperando todo mundo fazer para eu começar a corrigir e ir tirando as dúvidas, né, gente? Foi combinado com vocês e foi combinado na aula de segunda. Pô, mas Bom. assim, a pessoa que copiar as respostas, ela meio que vai se lascar depois, porque você vai entender que todo mundo tá sabendo. Aí chegou as provas para Mas ela ela. tem que pontuar, não tem? Por exemplo, teve Não. gente que colocou para mim lá, eu fui fazer, Neide, tive dúvida na questão tal. Qual a diferença, por exemplo, entre paródia e paráfrase? O aluno pontuou para mim. Ele nem me colocou exatamente o comando, o que é que ele teve dúvida. Eu falei, olha, vê de novo a videoaula que fala sobre isso e pus as 2 definições para ele. Só a definição vai ser suficiente para ele tirar a dúvida de paráfrase e de paródia? Não. Por quê? Porque se ele não vê o exemplo, ele não consegue entender. Agora, a avaliação formativa é justamente isso, gente. É eu colocar aqui e fazer junto com vocês. Não é só vocês irem lá e fazer, não. Vocês precisam tentar fazer para ver se estão entendendo. É óbvio. A partir do momento que vocês começaram a fazer, começaram a pontuar, eu preciso ir comentando. Olha, vocês estão vendo isso daqui? Faz sentido para vocês? O que vocês escreveram? O que vocês pensaram? O que vocês colocariam se vocês estivessem com a questão diante de vocês? Certo? Isso é que é avaliação formativa. É ao longo, é junto, certo? Ah, eu posso poder, por exemplo, colocar lá, vocês vão ter 15 minutos para fazer as 3 questões lá, na hora, e me dar a resposta? Pode, mas é importante tentar fazer. Se a gente não tenta fazer, a gente não tem um olhar. Copiar a resposta, bate? Ué, pode, mas aí você está enganando a quem? A mim ou a você? Você está aprendendo de fato? Não está. Então, não é assim que funciona, né? É a mesma coisa que você está olhando a prova do colega que está ali na sua frente,
Você não está sendo correta com você mesmo. Mas vamos analisar comigo que eu acho que é Neide, válido. Diga. você pode repetir mais explicadinho a diferença entre paráfrase e paródia? Claro, quer ver? Ó, vamos jogar. Essa daqui dá para a gente pensar também, mas eu acho que aquela lá ela fica melhor. Ó, que aparecem as duas aqui. Primeiro, todas as duas têm uma relação com o quê? Ó? Intertextualidade. Vamos lembrar o que é isso? Inter, entre. Texto, né? Textualidade. Relação entre textos, certo? Diálogo entre textos. A única que não compõe base de intertextualidade no que está relacionado aqui é comparação, que é figura de linguagem. Ah, pode estar dentro de intertextualidade fazendo uma comparação? Pode, mas não, né? Na verdade, eu posso ter comparação sem ter uma ligação intertextual direta. Bom, lembra que lá na aula de intertextualidade, eu pus para vocês vários exemplos. Então, eu fui colocando textos, tanto verbais quanto não verbais, que explicavam o que era uma citação direta, o que era uma citação indireta, o que era uma epígrafe, o que era uma alusão. Vocês estão lembrados desses nomes? Esses nomes podem e vão aparecer muito, por isso que eu estou citando. E os dois tipos de intertextualidade mais importantes para a gente é a paráfrase e a paródia. Por que esses dois são tão importantes? Porque quando a gente fala de intertextualidade, quase sempre vai ser um ou vai ser outro. E ou eu tenho que explicar por que é uma paráfrase ou por que é uma paródia. Então, como que eu vou diferenciar? Em que eles se assemelham, em que eles se diferenciam? Paráfrase e paródia são dois tipos de recriação textual. O que é recriar um texto? É pegar um texto original e fazer outro texto a partir dele. Quando eu analiso esse texto, que é uma tirinha, certo? Eu peguei aí um tipo textual específico, que é a tirinha. E ao construir a tirinha, o Carlos utilizou como base uma poesia, que é outro tipo, outro gênero textual, certo? O que ele fez? Ao construir a leitura do sabiá, buscando a palmeira, né? Todo poético, que se a gente analisa, né? Tampando aqui os dois últimos quadrinhos aqui, eu analiso isso aqui, eu tenho pedaços do texto lá do Gonçalves Dias. Então, se eu analiso essa parte, eu já consigo ver a ponte com o meu texto original. Se ele, por exemplo, tivesse reescrito esses 4 balões que estão aqui na primeira parte da tira, com as palavras dele, eu teria uma paráfrase. Por que eu teria uma paráfrase? Porque é uma recriação textual que mantém a temática do texto fonte, do texto original. Ficou claro o que é a paráfrase? Ficou, gente? Vamos pegar a tirinha de novo para a gente falar da paródia. Se eu esquecer que aqui, ó, ele copiou, porque aqui foi igualzinho, ele reproduziu, né? Então, por isso que lá é citação. Mas vamos supor que ele tivesse escrito uma paráfrase até aqui, aí quando for chegar aqui no final, ele rompesse com a ideia de paráfrase e falasse, ó, o sabiá sou eu, essa era a palmeira. Ele rompeu com a palmeira, já não tem mais a palmeira que ele citou lá dentro da paráfrase dele. Então, ele construiu o que a gente chama de paródia. Por quê? Porque ele criticou a temática, ele subverteu, ele rompeu, ele quebrou a estrutura do texto básico. Ficou clara a paródia? Sim. Então, vamos pensar na pintura. Sim. Vocês lembram lá do quadro da Mona Lisa que eu usei de exemplo lá na nossa aula de intertextualidade? Todo mundo conhece o quadro da Mona Lisa, não conhece? Conhece, gente? Eu conheço. Sim, Não, todo Então mundo fica conhece. fácil. Ele é extremamente conhecido, por isso que eu usei ele como base para vocês entenderem. Eu coloquei lá o quadro da Mona Lisa, depois eu coloquei uma paráfrase. Vocês lembram que tinha um quadro que era literalmente uma pessoa, a moldura do quadro da Mona Lisa idêntica à moldura dela, e a moça reproduzia a postura, toda a ideia da Mona Lisa. Era um recurso de paráfrase, porque mantinha a temática, certo? E no outro tinha lá uma Mona Lisa toda modificada. Se vocês pegarem um livro de vocês também, tem uma paródia bem típica, abrindo o capítulo lá do consumo e do consumismo, lá na página 94.
é uma Mona Lisa que tem piercing, tem dread no cabelo, né? Tá segurando um copo lá de um determinado produto. Por quê? Porque tá enfatizando a ideia do consumo e do consumismo. É o quê? É uma paródia. Você consegue reconhecer o quadro original, você consegue ver ou perceber a ponte com o quadro original, mas você está fazendo ali uma outra leitura, certo? Então, a paráfrase mantém temática, a paródia critica ou subverte a temática. Ficou claro? Nós vamos falar mais disso em outras questões, por isso que é importante. Vamos lá. Opa, pus a resposta da hora. Essa daqui, ela é uma questão muito fácil. Só que muita gente poderia marcar igual aquela lá, né? Poderia caminhar para paródia. Essa também pode caminhar para paródia. Então, tem que tomar cuidado com o que estiver perguntando, certo? Ah, tem relação intertextual? Tem. Então, tá aqui, beleza. Mas poderia ser paródia? Poderia. O que vai determinar que é uma e não a outra? O comando. Olha o que está no comando. O anúncio remete à canção Garota de Ipanema, de Tom Jobim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa. Então, é a música brasileira mais conhecida no exterior. É a Garota de Ipanema. Então, o que eu faço aqui? Eu pego uma música que é extremamente conhecida e faço dela uma propaganda. Ao fazer isso, ele está fazendo o quê? Paródia. Por que ele fez foi paródia? Porque de que é a propaganda, gente? Da onde que é a propaganda? Vocês conseguem ler aí? Está escrito aqui, é um hortifruti, um varejão. Então, o varejão, para fazer a propaganda dele, ele fez uma coisa muito bacana, isso aqui é muito criativo. Ele pegou o trechinho da música e, em vez de falar, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ele escreveu o quê? Olha que couve Olha mais que couve. linda. Isso. Até a brincadeira com o som permanece. Vocês conseguem visualizar isso? Então, se eu estivesse perguntando aqui, ó, no comando, qual é o tipo de intertextualidade usada nesse anúncio, qual que seria a resposta de vocês? Seria a que eu marquei, paródia. Eu errei nessa, não prestei atenção no enunciado. Isso, isso que eu quero que vocês observem, gente, porque às vezes vocês vão errar as questões que vocês estão fazendo lá, e isso vale para as nossas provas. Por quê? Porque a gente lê muito rápido, ou quer fazer muito rápido, e a gente não presta atenção no comando. Eu falo isso muito para avançado, porque as questões estilo Enem, que são questões objetivas tipo essa, elas são produzidas, pensadas para deixar vocês na dúvida. Então, o que eles fazem? Eles fazem um recorte que está aqui no comando. Então, eu tenho que prestar muita atenção no comando da questão. O que ela quer? O que a pessoa que pensou naquela questão, que criou aquela questão, imaginou, pensou, ou quer que eu vá, né? Qual é o enunciado, o pensamento que aquela quer que eu tenha. Ela está me induzindo, ela está me conduzindo. Então, o anúncio é propaganda, beleza. Remete à canção do Garoto de Ipanema, já me deu uma pista. Conhecida mundialmente. Esse recurso, usado no anúncio, recebe o nome de intertextualidade. Não é paródia, porque se ele tivesse mencionado que era tipo de intertextualidade, seria paródia ou paráfrase, dependendo da situação. Aqui é um tom de crítica, né? Há um tom de subversão ao tema. Por isso, paródia, tá? Então, se eu analiso isso daqui dentro do conceito de intertextualidade, eu teria paródia. Mas como o comando está me perguntando qual é o tipo de recurso linguístico, ele é intertextualidade. Eu queria que alguém me respondesse o que é estereótipo. Alguém que fez, né, muitos de vocês que fizeram a questão, eu acredito, ou que conheçam, ou engarranchar nessa palavra. O que é estereótipo? Quem olhou no dicionário sabe me dizer o que é um estereótipo? Eu não olhei no dicionário, não, mas o que eu penso de estereótipo é que é uma ideia prévia formada por muitas pessoas. Sim, tem tudo a ver. Sabe o nosso processo de formação de palavras que a gente viu lá atrás? Vamos quebrar a palavra, ó. Estéreo, né? E tipo. O que juntou? O que é um som estéreo? É um som que se propaga. Então, é exatamente o que você pensou. Atinge muitas pessoas. Tipo, né? Pré-determinado. Características pré-determinadas. Quando a gente fala, por exemplo, de cor de cabelo, de cor de pele, tom de pele, eu tenho tipos específicos, né? Que vão construir determinados conceitos de raça,
de etnia, de cultura, então pode ser um monte de coisa. Os estereótipos, essa palavra em si, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque quase sempre ela tem um viés negativo. Falar que a gente está atingindo um determinado estereótipo significa que eu estou seguindo uma coisa que a maioria, pelo menos, pressupõe. Vamos pegar uma frase que a gente escuta muito. Toda loura é burra, certo? É um conceito estereotipado. Por que isso é um conceito estereotipado? Eles pegam uma coisa, uma fala, pode ser que tenha acontecido em um determinado momento, e coloca que toda loura é burra. E isso não é verdade. Oi? O que foi, gente? Esqueceram o microfone ligado, gente. Desliga aí. Bota aí, ué, tá dando eco. É horrível, fica ecoando mesmo. Então, vamos pensar nessa questão do estereótipo, né? Se a gente faz afirmações, e essas afirmações, elas rotulam as pessoas, isso é problemático, certo? Eu tenho que tomar muito cuidado com o rótulo. Por quê? Porque quando a gente fala de rótulo, rótulo é para coisa, não é para pessoa, certo? Então, o preconceito, ele está muito associado a essa questão da estereotipação, que é quando eu digo que determinadas características são melhores ou piores, né? São mais bonitas ou mais feias. Isso é juízo de valor, né? O que é comum, o que é normal, o que é bonito, o que é feio. São estereótipos. Por quê? Porque a gente pensa num conceito e relaciona esse conceito. A gente tem que tomar cuidado com os estereótipos por aí. Beleza? Vamos prosseguir na próxima questão. Nós temos aqui um texto. Esse texto eu tive que modificar a estrutura dele também para poder a gente fazer uma leitura aqui em conjunto, senão a letra ficava muito pequenininha. E aparecia lá para vocês vários alimentos, né? Vários tipos de alimentos. Alguns com características, com descrições positivas e outras com descrições negativas. Então, vamos ver primeiro. Abuse. Olha lá o que nós temos. O de vocês estava o abuse em cima, né? O evite embaixo. Mas aí eu teria que mexer para ficar do jeito que precisava, eu quebrei a imagem. Então, o que vocês têm aqui? Abuse. Líquidos. Eles estimulam toxinas do corpo e mantêm a circulação ativa, diminuindo a retenção de líquido. Por isso, tome bastante água e sucos naturais, né? Dizem que pelo menos 2 litros de água por dia. Cuidado que quando o clima está frio, como hoje, a nossa tendência é tomar uma quantidade menor de água. E isso não significa que o meu corpo, né, não necessite de tanta água quanto antes. Ele necessita. É a gente que esquece de tomar. Outra coisa curiosa sobre essa questão da ingestão de líquidos, que eu não sei se vocês conhecem. Vocês sabiam que os idosos, eles esquecem de tomar água? Eles não sentem sede. A maneira de sentir o paladar, o doce, o sal e a sede, até a fome também, elas sofrem modificações ao longo do nosso processo, né? O nosso metabolismo se altera e por se alterar, o idoso não sente sede. Então, muitos idosos, muitas vezes adoecem, principalmente quando moram sozinhos, adoecem, às vezes morrem por falta de ingerir adequadamente líquidos, por não sentirem sede, tá? Então, é uma característica que eu acho que é importante a gente frisar. Quanto que é importante a gente ingerir bastante líquido ao longo da vida. Frutas. As cítricas contêm substâncias que ajudam na circulação. Já a banana é fonte de potássio, que elimina o excesso de sódio e assim reduz o acúmulo de líquidos no corpo. Então, pessoas que têm retenção de líquido, né, tem aí a dica de alguma fruta que pode auxiliar no processo metabólico, de ingestão de nutrientes, essa coisa toda. Proteínas. Carnes magras, como frango e peixe, queijo branco e leite desnatado, são fontes de proteínas magras. Elas estimulam a produção de colágeno, que dá firmeza à pele. Então, a produção de colágeno, por exemplo, principalmente para a mulher, após a menopausa, esse colágeno vai diminuindo, o nosso organismo vai produzindo cada vez menos. É por isso que aparecem os sinais de expressão, as rugas, tá?
o envelhecimento da pele tem a ver com isso. Então, determinados alimentos ajudam a manter a vivacidade, a vitalidade e esse colágeno também sendo produzido pelo próprio organismo. Agora, vamos falar daquilo que a gente deve evitar. Não significa que não possamos ingerir, né, comer, mas a gente tem que tomar cuidado, ingerir menos. Formiguinhas, açúcares, formiguinhas, controle o consumo de doces. O excesso de calorias desses alimentos causa o aumento de peso, uma das possíveis causas da celulite. Gordura. Fuja de frituras e carnes gordas. Além de não serem nada saudáveis, elas são um dos causadores do acúmulo de gordura localizada. Sal, aqui não está muito claro, mas eu imagino que seja batata frita, né? Deixe salgadinhos, também pode ser, e enlatados para o fim de, eu pensei, acho que é o fim de semana também. Eles contêm, ou por fim, né? Eles contêm muito sal, um dos principais responsáveis pela retenção de líquidos, a grande vilã no aparecimento dos furinhos, ou seja, da celulite. Bom, aí tem lá a pergunta que nós vamos começar a contar aqui no comando. Muita atenção aos comandos, certo? O texto apresenta uma divisão entre os alimentos que podem ser consumidos e os que devem ser evitados, pois fazem mal à saúde. Observe alguns fragmentos, agora que nós vamos explorar. Então, tá lá em cima. Eles eliminam toxinas do corpo. O segundo fragmento. Elas estimulam a produção de colágeno, que dá firmeza na pele. Além de não serem nada saudáveis, eles são um dos causadores do acúmulo de gordura localizada. Aí nós temos umas palavrinhas grifadas. Eles, elas, eles. Todos são pronomes pessoais. Isso aqui é uma afirmação. Então, sempre que forem observa se é pergunta ou se é afirmação. Porque se é pergunta, joga no tom de dúvida. Se é uma afirmação, você já tem ali a pista. Os pronomes pessoais destacados são sujeitos das orações em que estão inseridos. Entretanto, o seu uso nesses contextos cumpre uma função coesiva. Indique qual alternativa melhor descreve essa função. O que vocês acham? Para que foram utilizados os pronomes em questão? Para reforçar a ideia de que é necessário consumir líquidos, foram utilizados para que não fosse necessário repetir uma informação anteriormente expressa, foram utilizados para destacar os alimentos que prejudicam a saúde e por isso devem evitar o seu consumo, ou foram utilizados para concordar com os verbos que aparecem flexionados na terceira pessoa do plural. O que vocês me dizem? Eu marquei B. Quem mais? Eu também marquei B. Isso. Também marquei. É a função principal do pronome pessoal, tá, gente? Tanto no caso oblíquo quanto no caso reto. Opa, o que é isso? Pronomes do caso reto são esses que exercem papel de sujeito. Pronomes do caso oblíquo são quando eu retomo. Vamos supor que eu quisesse dizer assim: esses alimentos eliminam toxinas do corpo. Eu vou substituir toxinas por um pronome. Como é que eu poderia reescrever a frase substituindo toxinas, gente? Eles eliminam do corpo. Viram ou as eliminam do corpo. Poderia também, tá? Se eu tiver o som nasal aqui, eu tenho que usar o som nasal. Vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente, porque tem a ver com os processos dos pronomes exercendo papel de objeto direto e indireto, beleza? Então, a resposta é exatamente isso que vocês observaram. Por quê? Para que a gente utiliza pronome no texto? Isso não vale só para os pessoais, do caso reto do oblíquo, serve também para o pronome relativo e para outros pronomes, né, indefinidos. Eles servem para evitar principalmente a repetição de determinadas palavras que eu já utilizei no texto. Então, alunos, por exemplo, do ensino fundamental 1, quando vão escrever um texto, eles vão repetindo, né? Tá falando da casa. A casa era pequena, a casa se dividia em 2 quartos, sala e cozinha. Então, vai repetindo, a casa, a casa, a casa. O texto fica cansativo, fica chato. Então, o pronome é um recurso linguístico que nos auxilia nessa ponte. E aqui, nesse caso, é importante relacionar o nosso papel. Exerce papel de quê? De sujeito da oração. O que é sujeito mesmo? Vocês lembram? Quem lembra aí o que é sujeito? Pode falar para mim.
sujeito é quem comete a ação? Pode Ou ser, então quem mas sofre. isso, muito bem, lembrou muito bem. O sujeito, gente, eu Depende gosto. da voz. Isso depende da voz, depende do contexto, né, que tiver inserida a frase. Então, essas definições que vocês me deram cabem para a definição de sujeito? Óbvio, né? São ótimas. Mas vão dar conta de todas as definições que eu preciso para sujeito? Não. Por quê? Porque sujeito é aquele, né, aquela coisa ou aquela pessoa do qual se diz algo. Porque se eu tivesse assim, por exemplo, choveu muito ontem, a oração não tem sujeito, como é que eu vou identificar que não tem sujeito? É porque o verbo indica fenômeno da natureza. E toda vez que eu tiver um fenômeno da natureza, eu não tenho sujeito. Então, para eu relacionar o papel da existência ou não do sujeito, o papel que ele é agente, quando eu falo, por exemplo, aqui, ó, eles eliminam toxinas, eu preciso de ver esse sujeito como um sujeito agente. Aí falaram aí do sujeito, por exemplo, que é o paciente também, que recebe a ação. Quando eu tenho, por exemplo, os exercícios foram feitos por vocês. Então, foram feitos. O que foram feitos? Os exercícios são o sujeito, mas eles não estão praticando a ação, estão recebendo a ação verbal. Então, o sujeito é aquilo ou aquele do qual se diz algo, ou do qual a frase diz algo. E predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito, tá? Nós vamos fazer análise de predicado em outras questões também. Bom, vamos prosseguir. Essa questão, eu acho que tem gente aí que vai ficar engarrachada nela. Vamos comentar aí bem com bastante calma. Embora o que vai ser importante para a gente é só manchete, eu acho que dá pano para a gente comentar em muitas situações. Lê a notícia a seguir e responda a questão. Bola da Copa 2010 terá tecnologia anti-frangos. Uma palavra, neologismo criado aí, né? Relacionado à questão do futebol. A bola que se chama, Jabulani chamava, né? Ficou famosa na época, celebrar em Zulu, é coberta por pequenas ranhuras que aumentam seu atrito com o ar. É uma tentativa de corrigir as deficiências da bola. Eu nem sei falar isso direito, gente. Tinha gesto, não sei, se alguém souber a pronúncia, pode pronunciar para mim. Que foi usada na Copa de 2006 e recebeu críticas. Como era lisa demais, ela praticamente não girava no ar, o que modificava sua trajetória e enganava os goleiros. Então, até essa questão do que tem, o que Ô, Neide, Oi, diga. eles falavam que por causa disso eles faziam macumba com a bola. Falava. Que ela era mágica, né? Fazia coisas. Exato, porque isso vocês depois podem confirmar com o Bonde, tá? E com o Daniel. O Daniel na questão do esporte, por conhecer todos esses tipos de situações. E o Bonde que vai explicar para vocês, a física também pode auxiliar, sobre a questão de trajetória, a questão de velocidade, como é que isso pode ser calculado. Tudo isso influi, tá? O tamanho, a dimensão, o que tem na própria bola, tudo isso interfere na trajetória, tá? E no giro da bola no ar. Então, olha só o desenho dela aí reproduzido e tá escrito aí, ó, aero, né, grums, que são as ranhuras, costura, carcaça interna, câmara de ar e aerogrums, que são as ranhuras de novo. Então, tem mais de um lugar com elas. Bom, diante desse texto, a questão vai recortar apenas a manchete e eu vou fazer uma análise com vocês detalhada a partir dela. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aí, me ajuda a ver o tempo. 2 minutos só, gente? Caramba, eu acho que não vai dar tempo de eu fechar essa questão. Vocês têm outra aula? Vamos tentar. Observe o período em que serve de título para a notícia publicada na super interessante de fevereiro. Bola da Copa de 2010 terá tecnologia antifrango. Indique o sujeito do verbo terá e classifique-o. E indique o predicado do período acima e classifique-o sintaticamente os elementos que a compõem. E aí, o que vocês fizeram aí para mim? Qual é o sujeito? Qual a classificação? Eu marquei que o sujeito é bola da Copa 2010. Isso, e que é um sujeito tudo. E é um sujeito? O sujeito é simples. Muito bem. Por que ele é simples? Porque ele tem só só um É só mais de um sujeito. É só ele. Beleza. É só muito uma bem. coisa e está explícita. Ele está explícito e tem só um núcleo. Muito bem. E o predicado? Qual será o predicado ali? Eu coloquei que o predicado é terá tecnologia antifrango. Muito bem. Qual o tipo de predicado? É o predicado nominal, mas não sei não. Eu acho que é verbal.
verbal. Quem tem dúvida aí, vão analisar comigo rapidinho que eu vou fechar nela, tá? Eu não coloquei o tipo do predicado, eu esqueci de colocar. Mas tá pedindo, tá vendo a letra B? Então vamos fazer aí para vocês entenderem junto comigo. Se eu tenho dúvida em classificação de sujeito ou classificação de predicado, por onde eu começo? Verbo. Terá. Pelo verbo, terá. Beleza. Eu tenho ali o verbo terá. Esse verbo, ele é VTD. Quem tem, tem algo ou alguém. Quem é que tem nesse caso? O que é que se tem nesse caso? A bola tecnologia da antifrango. Copa de Não, a bola de 2010. frango tem a tecnologia antifrango. Terá. Isso. Então, o que eu tenho antes do meu verbo? O sujeito. Quantos núcleos eu tenho? Um só, é bola. Sujeito simples. Marquei o verbo. Tirei o sujeito. O que sobra? Predicado. Nesse predicado, eu tenho um verbo transitivo direto. Esse verbo transitivo direto veio acompanhado do seu complemento. Terá é um verbo significativo, por isso meu predicado é verbal. Beleza? Então, além de responder aqui, eu acho importante vocês fazerem esse tipo de coisa no caderno. Escreve de novo a frase, coloca lá o que é o verbo. Observe que para ser predicado nominal, o verbo teria que ser de ligação. Para ser predicado verbo nominal, eu vou ter que ter 2 núcleos, um verbo significativo e um predicativo. Diga. Nesse caso, o antifrango, ele seria alguma coisa do objeto, tipo um predicativo? Ele, na verdade, aqui ele é um adjunto de nominal. Mas há uma dupla análise. Você classificou como verbo nominal, foi isso? Não, eu classifiquei como VTD, tipo... Verbal mesmo, predicado. Verbal. Beleza. Porque tem algumas situações que pode classificar isso aqui como predicativo do objeto. E aí vocês não viram isso ainda, entendeu? A nossa próxima eu coloquei como predicativo. E se você colocar que isso aqui é predicativo do objeto, você vai ter que mudar o predicado. Aí é verbo. Tá. Beleza? Se você classificar assim também, eu consideraria. Eu fiz a classificação mais comum, mas há uma dupla análise nessa frase. Diga, pode falar. Tá na hora da aula de... Peraí, tem 2 pessoas falando, uma de cada vez aí. Oi? Tá na hora da live de cultura inglesa. Sim, eu falei que vou parar nessa questão. Então, na próxima aula, na aula de sexta-feira, quem não tiver feito, dê um jeito de fazer as atividades para vir comentar comigo e mostrando onde que estão as dúvidas de vocês. Beleza? E a gente vai... Gente, o pior que se separou justo não é que eu fiquei com dúvida, que na 6 eu não sei se o sujeito ninguém é indeterminado, inexistente ou simples. É simples, eu comento na próxima aula. Não. Beleza? Ela dá dúvida mesmo, é natural e a gente vai comentar. Ô, Neide. Então, boas aulas para vocês. Diga, pode falar. Eu acho que é na minha questão 8, que ela tá assim, 1, aí depois A2 não tem nada, aí depois começa 3B de uma vez. Nossa, na 8? Eu vou jogar aqui rapidinho. Calma aí, eu vou também pegar ela aqui. Ela tá meio bugada mesmo. No site? Na plural. No aplicativo é plural mesmo. Aí tá assim, tá 1A, 2, 3B, 4 e 5C. Tá bem estranho. É isso aqui? É isso mesmo. Não preocupa não, ela é aberta. É a B e C, então. Vocês vão considerar a B e C. Na verdade, eu acho que é falha da plataforma lá do plural. Aí, na verdade, vocês vão ter que ficar concentrados nessa frase aqui, ó. E vocês vão considerar A, B e C para responder. Pode ficar tranquilo. Não é uma questão difícil, tá? Essa questão vocês vão matar fácil. Boa aula para você, gente. Até sexta. Tchau, Neide. Tchau, Neide. Galera. Valeu, viu? Tchau, Neide.